Hoje nós estamos iniciando, né, o nosso tempo aqui de jejum e de oração. Serão 21 dias e nós estaremos tanto fazendo uma experiência prática do jejum na nossa vida, da prática do jejum na nossa vida, né? Como também nós estaremos aprendendo, porque são dois propósitos que eu tenho com esse tempo nosso, com esses 21 dias. Primeiro, que você saiba exatamente o que significa o jejum, o que é o jejum, tá? Há muita coisa que se fala sobre o jejum que não é verdadeira, e a gente vai caminhar aí por esse caminho, aprendendo, pensando juntos sobre o jejum. Vamos nos aprofundando, tá? Dentro do nosso tema, a cada dia. É importante, se você pode estar num dia ou no outro, tudo bem, mas se você puder estar conosco nos 21 dias, vai ser espetacular, porque você vai crescer junto, nós vamos aprender juntos, e você vai ver que a gente vai se aprofundando, a gente vai se inteirando, a gente vai compreendendo cada vez mais, tá? Não é algo pesado, né? É algo que exige alguma coisa da gente, né? Quando nós nos dispomos a fazer o jejum, é natural que a gente tire alguma coisa da gente que nos faz falta, né? Então, existe um esforço, no entanto, é leve. Por quê? Porque assim é o caminho nosso com a graça de Deus. Nós não estamos fazendo um jejum a partir da religiosidade. Nós estamos aqui experimentando um tempo de jejum diante da graça do nosso Deus, diante da presença maravilhosa de Jesus aqui na nossa vida. Não somos nós que estamos fazendo, é Ele que fez. Nós apenas estamos com fome dele, com o desejo de buscar a presença dele e de colocar o nosso coração no seu altar. Então, é um tempo para ser transformado, é um tempo para ser curado. Eu quero convidar você para percorrer esse tempo com a gente, esse caminho que Deus colocou diante de nós. Você vai ver que o crescimento vai ser muito maior do que você pode imaginar. O resultado é muito maior do que aquilo que, quando nós começamos, nós buscamos e colocamos diante do Senhor na prática do jejum. Tá? Então, creia em Deus, confia no Senhor, coloca a tua vida diante do Senhor, tá ok? Nós vamos ter momentos aqui que a gente vai conversar, que eu vou abrir para você fazer as tuas perguntas, nós vamos estar respondendo, nós vamos ter tempos aqui para reflexão, nós vamos ter tempos aqui para a gente estar orando, tá? Colocando diante de Deus esse período. Nós vamos ter tempos aqui para a gente estar compartilhando testemunhos de como que isso tem acontecido na nossa vida. Então, vai ser maravilhoso, tá? Eu creio que vai ser, assim, um tempo muito gracioso, tá? Eu estabeleci para minha vida, eu vou fazer jejum de algumas coisas, tá? Quando a gente pensa no jejum de Daniel, vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias, tá? Quando a gente pensa em fazer o jejum de Daniel, geralmente vem à nossa mente aquele padrão, né? Como que Daniel fez? Eu vou fazer, tá? Daniel, ele fez um jejum que exigiu até muito, mas era um costume, era um hábito que ele tinha. Se a gente pega lá em Daniel capítulo 1, nós vamos ver que Daniel já tinha esse hábito. E uma das coisas que eu quero colocar aqui, antes da gente começar, antes de você tomar as suas decisões definitivas a respeito daquilo que você vai colocar em jejum nesses dias, eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. O jejum, ele tem que ser feito de modo responsável, tá? De modo responsável. Ele não é um castigo, né? Ele não é uma greve de fome. Na verdade, a gente vai entender, você vai entender muita coisa sobre jejum nesses dias. Então, o jejum, ainda que seja algo que exija de mim alguma coisa, ele não pode ser algo que me escravize. Ele não pode ser algo que me que impeça a minha aproximação de Deus diante do caos que é construído, enfim, por alguma prática, por alguma coisa, tá? O jejum, ele tem que ser sempre algo que me torna mais próximo de Deus, que me dá a oportunidade de buscar a Deus. Eu disse aqui há algum tempo, e eu quero tornar isso aqui bem forte no teu coração nesses dias. Jejum
é uma busca de Deus. É você dizer, é você colocar algo que você gosta de lado. Você dizer, olha, eu gosto muito disso aqui, mas a minha vontade de estar com Deus é tão grande que eu vou deixar isso aqui de lado, porque eu quero buscar a Deus. Tá? Então, o jejum nada mais é do que você dizer que a necessidade de Deus que você tem é muito maior do que a necessidade de qualquer outra coisa. Isto fica muito claro, né? A gente vai ler esse texto ao longo do período, vai ter um dia que nós vamos estudar dentro desse texto, Mateus capítulo 4, que é os 40 dias de jejum e de oração de Jesus. Fica muito claro ali a resposta de Jesus quando o inimigo chega para ele e diz, mande que essas pedras se transformem em pães, você não é o Filho de Deus. E a resposta do Senhor é, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Deus. Então, o que Jesus está dizendo ali é justamente isso. A minha vontade de fazer a vontade de Deus é muito maior do que a minha fome de Deus, ela é muito maior do que a minha fome do mundo, do que a minha fome das coisas desse mundo, tá? Então, jejum é esse caminho, tá? E eu quero que você, quando você for escolher, né, aqueles que estarão jejuando, porque alguns podem estar aqui conosco para estar aprendendo, porque a gente vai aprender muito aqui. E jejum tem a ver com domínio próprio, tá, gente? Jejum tem a ver com domínio próprio, com a capacidade que você tem de conduzir a tua alma em direção a Deus, tá? Então, o que é o jejum? É você estar dirigindo, guiando a tua alma para a luz, para Deus, tá bom? Diante de todos os apelos interiores, dos teus desejos, das tuas vontades, você toma a decisão de direcionar a tua vida para Deus, tá? Então, a prática do jejum é exatamente isso. É você guiar a tua vida para Deus. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então, mesmo as pessoas que de repente estarão aqui sendo ministradas, ouvindo a palavra, que não estarão fazendo um jejum na prática, subtraindo algum tipo de alimento ou alguma coisa da sua vida, mesmo você vai aprender muito, você vai crescer muito, vai ser muito importante para você, porque o jejum, ele lida muito com a questão do domínio próprio, certo? E a gente vai poder crescer aqui nesse período de você controlar os teus impulsos, os teus desejos, as tuas vontades diante de algo maior. No nosso caso aqui, diante de Deus. O que nós queremos é Deus. Quando a gente colocou aqui, nós vamos fazer o jejum de Daniel, nós vamos fazer os 21 dias de jejum. Nós não estamos aqui de uma forma religiosa, vindo aqui para fazer um rito religioso, certo? O jejum, ele é praticado por povos muito antes do cristianismo, muito antes de Deus chamar Abraão. Já existiam povos que praticavam o jejum. Jejum é uma disciplina espiritual. E isso é praticado por praticamente todas as religiões, tá? Para nós, quando nós pensamos em praticar o jejum, para nós é muito mais, vai para muito além de um rito religioso, sabe? Essa coisa das pessoas quererem ficar estabelecendo coisas religiosas. O jejum tem que ser assim, tem que fazer assado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele. Meu irmão, fica muito em paz com isso. Nós somos livres em Cristo Jesus. Jejum é um caminho que nós escolhemos para nos aproximarmos de Deus, porque temos sede e fome do Senhor, porque queremos a presença do Senhor. A forma como isso vai ser feito é algo muito pessoal. Então, nós não iremos aqui padronizar. Nós vamos conversar sobre vários tipos de jejum, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, e a gente vai poder conversar sobre vários tipos aqui de prática de jejum, enfim. Mas é algo muito pessoal, tá? E uma das coisas que eu falo para você aqui, não faça loucura, tá? Não faça loucura. Não faça loucura, porque isso já demonstra uma dificuldade que você tem de lidar com as coisas, de lidar com a vida. Os excessos, né? Os excessos. Tem gente que é assim, tá aqui embaixo, dali a pouco tá lá em cima, dali a pouco tá aqui embaixo. É muito bom quando a nossa vida ela vai sendo construída. É o que eu disse para você. Daniel, ele tinha um costume de jejuar. Ele tinha o hábito daquele tipo de alimento. Então, nós temos que ter responsabilidade com a nossa integridade física,
certo? Tem pessoas que jejuam hoje, ficam apenas tomando água e alguma coisa por 40 dias, mas isso não acontece do dia para a noite. Há todo um preparo, há toda uma disciplina, né? Há todo um costume que vai sendo elaborado, uma construção que vai sendo feita, tá bom? Então eu quero que você fique muito tranquilo e muito em paz. Esses 21 dias de jejum e de oração serão tempos tremendos aqui que nós vamos passar juntos. E eu creio que a gente vai aprender muita coisa de Deus. Deus vai ministrar muito teu coração e a tua vida. E você, nesse tempo, irá crescer. Eu estabeleci na minha vida, eu vou falar aqui para vocês o jejum que eu vou fazer. Nesses 21 dias, eu estarei fazendo jejum de carnes. Olha só. Eu estarei fazendo jejum de pães. Gente, isso aqui pega pesado para mim. E também eu estarei fazendo jejum de carne, de pães e de qualquer tipo de refrigerante, enfim, essas coisas. Eu vou tomar suco, água, vou procurar comer frutas, legumes, essas coisas, o arroz e o feijão, a estrutura, quando precisar, um ovo, alguma coisa. Mas, assim, eu tirei algumas coisas que me são muito fortes e muito importantes, no caso da carne, no caso dos pães, né? Isso pega pesado. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque eu vou manter a minha integridade, certo? Porque senão, se eu fico doente, se eu fico ruim, aí como que eu vou buscar a Deus? Eu não vou ter força, não vou ter como. E o meu propósito é buscar a Deus. Você vai ver isso, que jejum, o propósito do jejum é buscar a Deus, tá? Então, eu quero buscar a Deus. E para buscar a Deus, eu preciso estar bem, tá ok? E outra coisa, eu estarei buscando disciplinar a minha vida, porque eu estou mexendo com coisas que são importantes para mim, com coisas que eu gosto, mas o que eu estou dizendo com o meu jejum é que Deus é mais importante para mim do que estas coisas, tá bom? Meu período de jejum, ele começa exatamente agora, tá? Então, a partir de agora, eu estou iniciando os meus 21 dias de jejum e de oração. Tá ok? Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, um bom dia para todo mundo que foi entrando aí, a Patrícia, né, o Cássio também, meu amigão, tá aí também, a Elaine também, Deus abençoe você em nome de Jesus, tá? Todo mundo que está aqui com a gente. E eu quero perguntar para vocês, gente, coloca aqui se vocês já definiram qual será o jejum de vocês, tá? Então, eu sim, não precisa falar qual que é o jejum que você vai fazer. Mas todos aqui que já têm olha, eu vou fazer jejum, eu já defini, você pode colocar aqui agora, eu sim, você escreve, tá? Ou eu ainda não. Eu sim, eu ainda não, ou eu não, tá? Nós estaremos jejuando e aprendendo, nos aprofundando sobre jejum. Mesmo você que não vai estar começando o jejum agora, ou praticando o jejum nesse tempo, é muito importante que você esteja com a gente, porque estudar sobre jejum é estudar sobre o domínio próprio, a capacidade que nós temos de conduzir a nossa própria alma. Porque esse é o grande segredo da nossa vida. Porque o grande problema da nossa vida é a falta de controle que nós temos. Então, os problemas, as dificuldades que nós criamos na vida é porque nós não temos controle. É porque nós não dominamos a nossa mente, nós não dominamos os nossos sentimentos e os nossos desejos e vontades. Lembra que eu falei para vocês? Cabeça, tórax e estômago. Mente, pensamentos, memória, pensamentos, sentimentos, emoções, aqui, peito, sentimentos, emoções, e aqui no estômago, desejos e vontades. Se nós não tivermos um autocontrole sobre isso, nós vamos ter muita dificuldade na vida, em todas as áreas, viu? Viu, Meire? Então, se você não consegue ter um domínio da sua cabeça, né? Da sua mente, dos seus pensamentos, se você não consegue controlar as suas emoções, os seus sentimentos, viu, Fred? E se você não consegue ter um domínio sobre os teus desejos e as tuas vontades, com toda certeza você terá muita dificuldade, tá? Então, o jejum, ele traz em si esta capacidade, ele nos ajuda como nós vamos controlar, como nós vamos
conduzir a nossa vida, tá? Da gente ter esse autocontrole, tá? É um exercício. Na verdade, se você for às práticas orientais, porque o jejum, ele é milenar, você vai encontrar os povos mais antigos, né? Os povos mais antigos, bem antes de Abraão, você vai encontrar e você vai ver que a prática do jejum sempre foi comum entre os povos, entre as pessoas. E era uma busca justamente desse autodomínio, né? De aprender a cuidar de si, né? E a prática do jejum, ele tem esse objetivo, tá? Da gente, uma vez, no caso nosso que somos cristãos, como que funciona para nós? Não é que eu vou me dominar e que agora eu vou ser senhor de mim. Eu vou ter controle sobre a minha vida e entregar esse controle para Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui no nosso caso, nós cristãos? A nossa mente será a mente de Cristo. A nossa alma, os nossos sentimentos e as nossas emoções irão ser entregues a Cristo. E estarão sujeitas a Ele. E as nossas vontades e os nossos desejos passarão pela vontade e pelo desejo do nosso Senhor Jesus. Então, é isto que nós estamos fazendo, que nós estaremos fazendo nos próximos dias aqui. E eu quero convidar você, 21 dias de jejum, um tempo em que Deus irá transformar e mudar a tua história. Bastante gente colocou aqui, né, que estão iniciando esse período, que estão começando, que estão fazendo, né, o jejum, esse período de jejum, e vai ser um tempo muito precioso para a tua vida, tá? Então, gente, algumas coisas que precisam ficar muito claras quando nós pensamos sobre jejum. Primeiro, jejum não é greve de fome, tá? Então, tenha isso muito claro no teu coração. Jejum não é greve de fome. Ah, eu vou ficar aqui, se Deus não me atender, eu vou ficar aqui até morrer. É porque eu quero, certo? Não é greve de fome, não. Você monta uma barraquinha na frente do negócio lá e fala, eu vou ficar aqui sem comer até que o meu pai e minha mãe façam isso para mim, até que o fulano faça isso que eu quero. Não, não é. Jejum é um período em que você vai sendo transformado. Muito mais do que qualquer circunstância ao teu lado, é a tua vida que vai ser trabalhada, que vai ser ministrada por Deus, tá? Outra coisa, jejum não é dieta, né? Não é tempo de emagrecimento. Preciso dar uma cuidada no meu corpo, então vou aproveitar, vou fazer um jejum. Não, ele não tem como objetivo, eu vou fazer jejum para emagrecer. Tá? Então, tomemos muito cuidado. O jejum, ele é uma prática de você colocar-se diante de Deus. Eu tenho dito isso aqui, nós vamos repetir muito isso para que você entenda. Quando você está dizendo assim que Deus, ele é mais importante para você do que qualquer outra necessidade que você tem. Tá? É isso que você vai estar dizendo para Deus, todo mundo aqui que está começando o jejum, é exatamente isso que você estará dizendo para Deus nesse momento. Tá? A partir de agora, você começando o teu período de jejum, você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor é mais importante para mim do que qualquer outra necessidade que eu tenho. Por isso é que eu estou buscando a tua presença. Tá ok? Então, Deus abençoe muito a tua vida, a nossa vida, nesse período, e que nós estejamos crescendo em Deus para a honra e para a glória do nosso Senhor. Tá bom? Eu vou colocar aqui agora Daniel, capítulo 10, tá? Então, o texto bíblico que nós vamos ler nesta manhã, Daniel, capítulo de número 10, nós vamos ler os versos de número 2 e também o verso de número 3, tá ok? Daniel, capítulo 2, os versos de número capítulo 10, os versos de número 2 e também o verso de número 3. Diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, tá? Manjar desejável não comi, ou seja, aquilo que eu tinha vontade, né, manjar desejável eu não comi. Aquelas coisas que eram gostosas, que eram saborosas e tal, eu não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel, ele estava diante de um obstáculo, diante de dificuldades, diante de problemas, de lutas,
e enfrentamentos na sua vida, e ele decidiu que ele precisava colocar a sua vida diante de Deus, através de um jejum. Ele disse, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso deixar de ficar aqui ludibriado, encantado, saboreando as coisas dessa vida, e eu preciso voltar o meu coração para Deus. O jejum, ele é uma prática de espiritualidade. Ele é uma prática de buscar a Deus, de colocar a vida diante do Senhor. E, gente, presta atenção numa coisa que é muito séria, isso que eu vou falar para você agora. A prática da espiritualidade, ela tem em si muito mais uma busca interior do que uma busca exterior. Como prática de espiritualidade, o jejum, ele não é algo que você faz aqui para ganhar alguma coisa aqui fora. Eu estou fazendo jejum porque eu quero ganhar alguma coisa aqui fora. O jejum é algo que você faz aqui dentro, que você busca aqui dentro, para que Deus transforme você aqui dentro. Tá? Pastor, e as coisas aqui fora? Todas as coisas aqui fora acontecem na tua vida como consequência de algo que está acontecendo aqui dentro. Tá ok? Então, o que é o jejum? Jejum é uma busca, jejum é uma purificação, jejum é um período na presença de Deus, de colocar-se diante do Senhor, de crer em Deus, de confiar em Deus e ver Deus fazendo as grandes coisas na sua vida. Tá? Então, o que Daniel fez? Daniel fez exatamente isso. Ele buscou a Deus durante essas 3 semanas, ele foi colocando a vida dele diante do altar do Senhor durante todo esse período, ele foi mergulhando na presença de Deus nesse período. Então, ele buscou a Deus intensamente. Ele deixou algumas coisas de lado, porque ele diz, agora eu preciso me concentrar em Deus. Porque tem coisas que vão despistando a gente, né? É que nem, por exemplo, na nossa vida, o sofá. O sofá, quando você chega em casa e tá o sofá, você senta no sofá e o sofá já toma conta do teu corpo, né? Os sofás cada vez são feitos com mais capacidade de te prender ali, e aí você senta no sofá e você vai lá e tal. E aí começa a ficar mais difícil levantar, né? As coisas da vida são exatamente assim. E quando você vai fazer o jejum, é você se posicionar e dizer, não, eu não posso ficar aqui nesse conforto da vida, nessas coisas da vida. Eu tenho que buscar a Deus. Eu quero que alguma coisa mude na minha vida. Eu preciso me posicionar e buscar a Deus. Quero dizer para você, busque a Deus. É o que está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a resposta, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, quando você for praticar o jejum, pratique o jejum buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque a tua vida na presença de Deus e diga, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero o teu agir, a tua manifestação na minha vida. Tá bom? Nós vamos experimentar a graça e o poder do Senhor na nossa vida, eu creio, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Nós, todos os dias, nós estaremos vendo alguns princípios e eles vão nos ensinando, vão nos dando um norte, e eu creio que as tuas perguntas serão respondidas, tá? Todas as perguntas vão sendo respondidas à medida que nós vamos, cada dia, conversando algumas coisas, alguns princípios. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje, vamos lá? Primeiro, jejum, né? Não é sobre aquilo que eu deixo nesses dias, aquilo que eu deixo de comer ou aquilo que eu deixo de fazer. Porque o jejum, ele pode ser comida, mas o jejum também pode ser celular, o jejum também pode ser redes sociais, o jejum também pode ser alguma coisa que você gosta de fazer e que você diz, olha, nesse período eu não vou fazer isso. Alguma coisa que você gosta muito de fazer e você diz, olha, nesse período eu não irei fazer isso, tá? Então, mas o jejum, ele não é sobre aquilo que eu deixo nesses dias. Porque tem gente que fala, eu estou jejuando. Você está jejuando? Eu deixei de comer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei daquele outro. O jejum não tem a ver com aquilo, ele é muito mais importante do que aquilo que você deixa nesses dias. O jejum é sobre aquilo que você
ou sobre aquele que você estará buscando. Tá? Por isso que eu quero começar assim. O jejum não é, esse tempo que nós estamos aqui, não é sobre aquilo que nós deixamos nesses dias. Tá? O que é o jejum? É sobre aquele que nós estaremos buscando. Ok? É sobre quem nós estaremos buscando. Você está fazendo jejum? O jejum não é sobre o que eu deixei de comer, ou sobre o que eu estou deixando de comer nesses dias, ou de beber. O jejum é sobre a presença de Deus. É sobre o Deus que eu estou buscando. É sobre o meu desejo de estar na presença de Deus, de ouvir Deus ministrando, falando ao meu coração, derramando a graça dele sobre a minha vida. Jejum é sobre Deus, não é sobre o mundo. Lembra que o jejum é uma disciplina espiritual. E como uma disciplina espiritual, ele trabalha com as coisas espirituais. Tá? Ele trabalha com as coisas espirituais. Tem pessoas que dão muito valor. O jejum tem que ser feito se for com isso, se for com aquilo, se você tirar isso, se você tirar aquilo. O jejum tem que ser no mínimo de tantos dias, tem que fazer dessa forma ou daquela, tem que ser isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe? Às vezes muito mais preocupada com a estética, né? com o exterior, com as coisas de fora, do que com as coisas de dentro. Às vezes a pessoa está fazendo jejum aqui fora, né? O próprio Deus vai condenar isso lá em Isaías, que o povo fazia jejum aqui fora, mas o coração deles, o interior deles, estava condenado por causa das suas maldades e da falta de busca da presença de Deus. Tá? Senão, acaba se tornando um rito, né? Acaba se tornando uma prática apenas ritual. Eu estou fazendo jejum e tal, mas o jejum ele é muito mais do que sobre algo que eu deixei de comer, que eu deixei de beber, ou sobre algo que eu deixei de fazer. O jejum tem a ver com esta minha busca de Deus, com colocar a minha vida na presença de Deus, com o meu anseio por Deus. O dia que alguém perguntar para você, escuta sobre o seu jejum, você vai dizer, olha, o meu jejum é sobre Deus. Mas o que você deixou? Deixei algumas coisas que me eram importantes, porque Deus é mais importante na minha vida. Porque eu estou buscando a Deus, eu quero a Deus. Eu quero a presença de Deus, eu quero o toque de Deus, eu quero a graça de Deus na minha vida, eu quero a manifestação de Deus na minha vida, eu tenho sede de Deus, eu desejo a Deus na minha vida, eu quero Deus tomando conta da minha vida, eu quero Deus tomando conta do meu ser. O meu jejum não é sobre as coisas desse mundo, meu jejum não é sobre comida, bebida, sabe? Meu jejum é sobre Deus, é Deus que eu quero, eu estou abrindo espaço na minha alma para que Deus venha preencher. Eu estou ampliando o espaço da minha alma porque eu quero que Deus venha sendo derramado e venha enchendo a minha vida e fazendo a minha vida transbordar, fazendo a minha vida ser cheia da sua graça, do seu poder. Você está me entendendo, gente? Jejum não é sobre aquilo que você está deixando hoje de comer, de beber, ou sobre aquilo que você hoje deixou de fazer. Jejum tem a ver com a tua busca de Deus. Eu estou buscando a Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso da manifestação de Deus. Não sei lidar com a minha família. Não sei como vou fazer com o meu futuro. Não sei como vou lidar com as coisas. Estou com um problema enorme diante de mim. Uma enfermidade que apareceu e que não tem cura. Uma dificuldade de relacionamento. Um filho que está nas drogas. Certo? Um problema sério no meu casamento, no meu relacionamento. Eu preciso de Deus, porque eu não estou sabendo lidar com estas coisas. Deus é a minha resposta. Eu não estou fazendo jejum para trocar, dizer, olha Deus, eu vou te dar, eu te dou o meu jejum e o Senhor me dá a bênção que eu quero. Não é isso. Não é uma troca. Eu estou buscando a Deus, porque quando eu estiver no caminho de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. É consequência. Eu não preciso ir atrás da bênção. Eu não preciso ir atrás da resposta, da cura, disso, daquilo. Eu preciso ir atrás de Deus. Porque quando eu encontrar a Deus, todas as coisas acontecerão na minha vida, de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, você que está fazendo jejum, nós estamos jejuando e orando. E o nosso jejum
Não é sobre aquilo que nós deixamos de comer, beber, ou sobre aquilo que nós deixamos de fazer. É sobre Deus. Porque alguém vai dizer para você, o jejum de Daniel tem que ser desse jeito, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode aquele outro. Irmão, para com essa religiosidade. Essa religiosidade já levou muita gente para o inferno. Jejum não é sobre o que eu deixei de comer, sobre o que eu deixei de beber, ou sobre o que eu deixei de fazer. O importante no jejum é o meu desejo de buscar a Deus, de entrar na presença de Deus, de conhecer mais a Deus, de tê-lo mais perto de mim, de mergulhar na presença de Deus. Estar tão cheio da presença de Deus que as outras coisas se tornam na minha vida desnecessárias. Essas coisas que eu gostava tanto, mas eu encontrei alguma coisa que eu gosto mais. Eu encontrei a Deus, tá bom? Segundo princípio que eu quero deixar hoje com vocês é esse daqui. O jejum, a prática da espiritualidade, não é sobre o que eu preciso que seja feito. O jejum é sobre aquele que verdadeiramente pode me ajudar. Gente, isso aqui é uma senha, tá? Isso aqui é uma senha. Se você pega esse princípio e traz para a tua vida, primeiro que jejum não é sobre coisa, jejum é sobre Deus. Eu não faço jejum por causa de coisa, não é o poder de ter deixado de comer isso, o poder de ter deixado de beber aquilo, o poder de ter deixado de fazer aquilo que vai fazer com que a minha vida mude. Mas é a presença de Deus, é a presença de Deus. A minha busca é Deus, entendeu? A minha busca é Deus. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, a segunda senha que você tem que guardar, é essa aqui, ó. Não é sobre o que eu preciso que seja feito, porque todos nós temos muitas coisas que precisam ser feitas na nossa vida. Mas quando eu faço jejum, não é sobre o que eu preciso que seja feito. É sobre aquele que verdadeiramente pode me ajudar. Deus pode me ajudar. É este o sentimento que tinha no coração de Daniel. Você olha que Daniel, ele pranteou esses dias, ele colocou a sua vida diante de Deus, nesses dias, ele disse, olha, nesses dias, eu nem comi as coisas saborosas, deliciosas, aquelas coisas que eu gosto muito, eu não comi e nem bebi essas coisas. Nessas 3 semanas, eu firmei o meu coração em buscar a presença de Deus. Por quê? Porque Ele verdadeiramente é aquele que pode me ajudar. Ele pode me ajudar. E aqui, gente, olha, tem alguns aqui que não vão fazer 21 dias, vai fazer 3 períodos de 3 dias. De repente você vai fazer um dia hoje, daqui uma semana vai fazer mais um dia. Sabe, gente, nós não somos escravos de ritos religiosos, de práticas religiosas, essas coisas que são estabelecidas como regras, tendo um fim em si mesmo. O nosso olhar é para Cristo, o nosso olhar é para Jesus. E quando nós jejuamos, primeiro, nós jejuamos porque estamos buscando a Ele, e não porque estamos deixando disso ou deixando daquilo, mas porque estamos correndo para Ele. Entendeu? Segundo, nós jejuamos, nós que somos cristãos, nós que somos povo de Deus, nós temos a prática do jejum? Claro que temos, porque ela é uma prática de espiritualidade. E como prática da espiritualidade, quando eu e você jejuamos, nós que somos cristãos, nós jejuamos buscando e colocando a nossa vida diante daquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Você está entendendo? Viu, Valéria? Não é sobre aquilo que você precisa que seja feito na tua vida. O jejum que você está fazendo é sobre aquele que verdadeiramente pode lhe ajudar. Deus pode lhe ajudar. Deus pode me ajudar. Por isso eu estou buscando. Esse é o sentimento que está em Daniel. Ele tem plena convicção de que Deus poderia ajudá-lo. De que Deus poderia mudar a vida dele. De que somente Deus poderia colocar a vida dele dentro de um projeto maior.
que é o projeto que Deus tem para ele. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados imagem e semelhança de Deus, e somente Deus pode restaurar esta imagem completamente e abençoar a nossa vida e também o nosso caminho. Creia no que eu estou falando para você, gente. Creia no que eu estou falando para você. É palavra de Deus. Jejum não é sobre aquilo que eu preciso que seja feito, mas é sobre aquele que verdadeiramente pode me ajudar. Esse é o sentimento que Daniel está nesse texto, que fica muito claro, fica muito claro. Eu não consigo, mas o meu Deus pode me ajudar. Meu jejum é sobre ele. Meu jejum é para ele. Meu jejum só tem sentido nele. É buscando a face dele, a presença dele. Terceiro princípio. São 3 princípios que nós vamos ver nesta manhã. O terceiro princípio é esse daqui. O jejum não é sobre a minha vontade. Não é sobre a minha vontade, sobre o meu desejo. Lembra o que eu falei aqui para vocês? Jejum tem a ver com domínio próprio. A capacidade de você dominar a tua vida. No sentido de que você não é conduzido pelo que passa pela tua mente, você não é conduzido pelos teus sentimentos e emoções, e você não é conduzido pelo teu estômago, pelos teus desejos e vontades. O grande problema, o grande caos da humanidade é que nós somos como que um carro descontrolado numa avenida com congestionamento. O grande problema da humanidade é que ela vive como um carro descontrolado numa via de muito congestionamento. E a gente se arrebenta aqui, se arrebenta ali, se arrebenta lá, porque não tem controle. A prática do jejum é você aprender a dizer não e você aprender a controlar tua mente, controlar tuas emoções e teus sentimentos e controlar os teus desejos e as tuas vontades. Ok? No nosso caso, como cristãos que nós somos, porque não somos só nós cristãos que praticamos o jejum, certo? Outras religiões também praticam. Nós, como cristãos, praticamos o jejum em que sentido? Nós queremos que a nossa mente seja a mente de Cristo. Nós queremos que os nossos sentimentos e as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito Santo de Deus. E nós queremos que os nossos desejos e as nossas vontades estejam sujeitas aos desejos e à vontade do nosso Deus. Tá bom? Então, é nesse sentido que nós praticamos o jejum. Não é sobre a minha vontade. Jejum não é sobre a minha vontade. Jejum é sobre compreender a vontade dele. E é muito interessante essa lógica, porque o que é o jejum? Por exemplo, a pessoa fala, eu quero alguma coisa, então eu vou fazer jejum. O jejum é deixar algumas coisas que você quer. Por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu gosto muito de carne. Eu vou deixar aí, esse tempo não vai ser fácil, mas eu vou deixar. Eu gosto muito de pães, mas eu vou deixar. Certo? Então, o que eu estou fazendo isso? Estou deixando a minha vontade de lado. A minha vontade vai ficar de lado para compreender a vontade de Deus. Você está entendendo? Eu estou deixando a minha vontade de lado porque eu quero a vontade de Deus na minha vida. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um exercício espiritual. Eu estou fazendo um exercício de domínio próprio. E de colocar a minha vida aonde eu decidi colocar, em Cristo. Para que Ele seja o centro, para que a minha vida seja construída a partir dele, a partir da vontade dele, a partir dos desejos e dos anseios que há no coração do meu Deus. Eu quero convidar todos vocês para estarem caminhando por esse caminho de jejum e de oração desses 21 dias. Tá? O teu jejum pode ser feito de uma semana, pode ser feito de 3 dias, pode ser feito de 21 dias, enfim. É algo muito particular, muito pessoal. É entre você e Deus. Não é entre você e a religião, não é entre você e o fulano de tal, o ciclano, não é entre você e o que o João pensa, a Maria pensa, é entre você e Deus. O jejum de Daniel era entre Daniel e Deus, por isso que é jejum de Daniel. O jejum do Maurício é entre Maurício e Deus. O jejum do Cássio é entre o Cássio e Deus.
Você está entendendo? É assim que nós jejuamos e colocamos a nossa vida e o nosso coração no altar do Senhor. Sabendo que, quando eu estou jejuando, eu não estou fazendo algo sobre a minha vontade, sobre o meu desejo. Ah, eu estou jejuando porque eu quero isso. Eu estou jejuando porque eu desejo aquilo. Eu estou jejuando porque eu estou com vontade daquele outro. Não. Eu estou jejuando porque eu quero compreender qual é a vontade do meu Deus. Eu quero sujeitar a minha vida à vontade do meu Deus, à vontade do meu Senhor. Tá? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma frase aqui de Gandhi que eu achei impressionante. Ele diz o seguinte: jejum é a oração mais dolorosa, também a mais sincera e compensadora. Jejum é a oração mais dolorosa, porque quando você jejua, você está deixando algo que você gosta muito, né? Como no caso aqui, ó, o Daniel diz aqui no capítulo 10, verso 3, ó, manjar desejável não comi. Ou seja, eu fiquei com vontade, mas não comi. Mas não comi. Então, como disse Gandhi, né? Jejum é a oração mais dolorosa, também a mais sincera e a mais compensadora. Traz resultados extraordinários. Não por causa do jejum. Não é o jejum, gente. Não é o jejum que vai fazer o milagre na sua vida. É a presença dele. É a presença de Deus. É o agir de Deus. É o menos de mim e mais de Deus. É o menos a minha vontade e mais a vontade de Deus. É o menos o que eu quero e mais o que ele quer, o que ele deseja na minha vida. Eu convido você para que nós estejamos caminhando nesse tempo de jejum e de oração. Eu quero orar com você, nós vamos estar iniciando esse nosso caminho e eu vou estar consagrando esse tempo de jejum agora diante do Senhor, juntamente com você, tá bom? Vamos estar consagrando juntos o nosso tempo de jejum, de oração na presença de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor nesses dias. Vamos colocar o nosso coração no altar do Senhor nesses dias. Gente, fica firme em Deus. Busque a presença de Deus. Não há nada mais importante, mais tremendo do que Deus na tua vida. Não há nada mais poderoso do que a presença de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus na tua vida. Não tem nada nesse mundo que seja mais recompensador do que você estar pleno da presença de Deus, do que você estar transbordando da presença do Senhor. Então permita que Deus enche o teu coração e que Deus transborde na tua vida totalmente. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor o nosso tempo de jejum e de oração. Feche os teus olhos, se você puder, onde você está. Consagre o teu jejum ao Senhor. Consagre o teu jejum ao Senhor agora. Diga a Deus, eu estou aqui, colocando a minha vida diante do Senhor. Eu quero apresentar esse tempo. Não é um tempo de sacrifício, no sentido de que eu preciso sacrificar alguma coisa para ter outra, porque Jesus já fez esse sacrifício por mim na cruz. Esse tempo que eu estarei jejuando, como disciplina espiritual, eu estarei colocando a minha vida no teu altar. Porque eu quero a tua presença, Pai. Eu quero ser cheio de ti, eu quero transbordar de ti. Eu quero transbordar do teu amor e do teu cuidado. Vem sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo, Deus, sobre este lugar. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de todos que estão aqui comigo nesta manhã. Nós estamos começando, Deus, um caminho. Nós vamos percorrer esse caminho crescendo no Senhor, observando, Pai, a tua vontade, sendo cheios do teu Espírito Santo e da tua graça, Pai. Nesta manhã nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai. Nós estaremos fazendo esse período de jejum, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Não é sobre o que nós deixamos, Pai, de comer, de beber ou de fazer, mas é sobre ti, Pai. Não é sobre, Deus, a nossa vontade, o nosso desejo, mas é sobre a vontade e o desejo do Senhor para a nossa vida. Nós queremos compreender mais, Pai. Que esse tempo de jejum seja tempo de sabedoria,
Que esse tempo de jejum seja tempo, Deus, de unção, de derramamento da tua presença sobre nós. Seja tempo de cura, seja tempo de renovo, Pai. Que o Senhor esteja ajustando a nossa vida nesses dias, Pai. Colocando a nossa vida no prumo. Ó Deus, as bênçãos do Senhor, elas fluem naturalmente, Pai. Quando a nossa vida está no lugar certo, está da maneira certa, está vivendo, Senhor Deus, do modo que tem que viver, Pai. E é isso que nós desejamos. E é por isso que nós colocamos esse jejum diante do Senhor, Pai. Eu quero, Deus, nesta manhã, consagrar todas as iniciativas que estão aqui, Pai, que foram colocadas e trazidas aqui nesta manhã. Eu consagro ao Senhor todas as iniciativas, Pai. Esses dias de jejum serão dias de vida, de paz, de prosperidade. Serão dias de derramamento do Espírito Santo. Serão dias de mudança de vida. Serão dias de transformação na vida e na família de cada um. Deus, não é o jejum que vai fazer isso, mas é o resultado do teu agir, da tua manifestação, da tua graça em nossa vida, através dessa prática de espiritualidade. Nós buscamos a tua presença, porque sabemos que nesta manhã o Senhor está aqui. Nós consagramos a nossa vida em jejum e oração no teu altar, porque nós temos plena convicção de que o Senhor é o mais importante, o Senhor é a fonte, e é a partir do Senhor que todas as coisas irão convergir a nosso favor, em nossa vida. Nós colocamos o nosso coração no teu altar e nós pedimos, Pai, nesse dia, vem com teu Espírito Santo, toca em todas as vidas. Nós oramos uns pelos outros agora. Colocamos todos diante do Senhor, Pai. E que seja, Pai, um tempo de avivamento, um tempo de renovo, um tempo de reavivamento, um tempo de salvação, um tempo de multiplicação da tua graça, Pai. Um tempo de prosperidade, Pai. Um tempo, Senhor Deus, de crescimento da tua presença, do teu agir e do teu poder. Nós estamos diante de 21 dias de milagres e nós queremos experimentar cada um deles diante da tua presença no teu altar. Muito obrigado, Deus. Abençoe e recebe, Pai, cada jejum que está sendo oferecido ao Senhor como uma iniciativa de ter uma vida muito mais próxima e muito mais perto da tua presença e do teu altar. Em nome de Jesus. Abençoe todas as orações que foram colocadas nessa manhã, todas as orações que foram pedidas nesta manhã. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. E Deus, traz a tua resposta e a tua cura em o nome do Senhor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui na tua vida e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.